Fala, comunidade Cash! Estamos aqui inaugurando o primeiro dia do projeto Você Pode e trouxemos para conversar com vocês nada mais nada menos do que ela, que é mãe do Davi Guilherme, esposa do Marcel Cordeiro, ela que é proprietária do Alessandra Cake Studio, mãe, esposa, empresária, professora de confeitaria, é praticamente uma máquina. Alessandra Araújo. Obrigada. Tô tão feliz pelo convite de estar podendo participar, até para inaugurar, né? Porque primeiro projeto. Esse negócio de inauguração, eu gostei disso aí. Esse convite é uma honra para mim estar inaugurando junto com você aí esse projeto. E vamos embora, que eu tô pronta, preparada e querendo. Vamos lá. E não podemos deixar de agradecer aqui aos nossos parceiros, patrocinadores do episódio. Primeiro, agradecer aqui a Alessandra Cake Studio, né? Ele transforma sua ideia em açúcar, certo? A gente também quer agradecer aqui ao nosso parceiro Elora Consultoria de Imagem e Estilo. Tá com dificuldade de conseguir arrumar aquele look aí? Fala com a Elora, certo? E também ao nosso amigo lá, o casal Aratu. É os caras que conseguem tirar a sua ideia daqui, colocar no papel e criar uma marca através das suas ideias. Vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. E claro que eu quero começar sabendo quem é a Alessandra Rodrigues. Eu não quero saber nada agora de como empresário. Eu quero saber quem é a Alessandra Rodrigues, qual é a sua história, né? De onde você veio, para onde você quer ir. Vamos lá. Eu, aos meus quase 43 anos, né, formada em administração, pós-graduado na parte de logística e também na parte de assessoria executiva, que até então, quando eu trabalhava, né, fora, como diz a história, né, quando eu trabalhava fora, Você trabalha dentro da confeitaria. Agora eu sou dentro da confeitaria, entendeu? Então eu sempre fui dessa área administrativa, né, liderei muitas equipes, tem muitas pessoas que eu carrego inclusive pra vida, porque a gente cria relações, né, termina ficando mais tempo no trabalho do que em casa. Então, sempre foi uma vida muito corrida, como a de todo mundo, né? Sim. Vai, e assim eu criei meu filho, entre aspas, porque você não tem esse tempo todo, quando você trabalha na CLT, você não tem esse tempo para dedicar para seu filho, para levar para uma vacina, um médico, nem sempre tá disponível. Sim. Então, assim... Você via ele crescer na horizontal, né? Chegava, ele tava dormindo, saía de casa, ele tava dormindo. Era só na horizontal. Exatamente. E comecei fazendo biscuit, que não tem nada a ver, na verdade. Certo. Né? E comecei fazendo biscuit e depois... A gente tá falando mais ou menos de quando isso você começou a fazer biscuit? Eu tô falando de 20 anos atrás. Certo. 20 anos atrás. Mas a confeitaria, ela entrou na minha vida, né? Eu enquanto trabalhava ainda, fora de casa. Certo. E aí, a confeitaria entrou quando eu fiquei grávida. Então, quando eu fiquei grávida, eu lembro que a gente procurou umas lembrancinhas pra colocar no chá de fralda, né? Que hoje tem tanto chá, revelação, chá de tanta coisa, mas na época só tem chá de fralda. Eu tô falando há 13 anos atrás. E aí, encontramos uns mini cupcakes. E aí eu falei, cara, que negócio fora da caixinha, aquele negócio modelado. E como eu já tinha feito biscuit, eu falei, se eu consigo fazer negócio de biscuit de cola, eu vou fazer de açúcar, tá doido? Sim. E aí... falei, não, agora eu não vou poder fazer porque eu tava grávida, tudo, vou esperar o menino nascer, mas você podia dizer meu marido. Eu falei, isso vai ter que fazer, vou ter que fazer isso aqui. E aí, Davi nasceu, né? E aí eu disse, agora eu quero fazer aqueles negocinhos. Lembra, Marcel, que teve... Aí ele falou, não, eu tava em casa mesmo, meu filho, graças a Deus, ele foi uma criança muito tranquila, nunca tive esse... chega o menino gritando, correndo, tudo foi dentro da normalidade, então eu conseguia... Até porque eu tive uma rede de apoio muito, né? Eu preciso, né, agora nesse momento agradecer. Obrigada à minha família inteira, porque foi uma rede de apoio fora do comum. É isso que eu ia perguntar a você. Além de ter a rede de apoio para cuidar, também te ajudar a cuidar do seu filho. Teve alguém na sua família que já era confeiteira? Você tem um histórico com alguém da sua família que já tem confeitaria, alguma coisa assim? Ou você veio, tipo, de fora, uma pessoa nova que não tem um nome na confeitaria, vamos dizer assim, e entrou nesse ramo? Ou você tem alguém que te lançou nesse ramo? Nada, ninguém. Eu não tive nenhum padrinho, na verdade. Assim, ninguém que eu falasse, poxa, eu queria fazer um bolo igual a vovó. Nunca vi a vovó fazendo bolo. Certo. Né? Que Deus já tem um bom lugar. Inclusive, eu tô morrendo de saudade, hein? Mas nunca teve ninguém que dissesse, poxa, vou ver. Minha mãe, acho que minha mãe fez bolo depois que eu comecei a fazer bolo, que inclusive eu passei pela receita e falei, mãe, faça, eu cobrava e pedia as fotos. E ela ainda solou, não foi não?
não fala assim, né? Mas foi uma ótima aluna. Mas enfim, eu nunca tive ninguém que eu me inspirasse. Eu me inspirava o quê? Em vídeos do YouTube, não tinha Instagram, talvez. Acho que era Facebook. Não vamos falar de idade, né? Falei, 13 anos atrás, Facebook. Pronto. E aí, eu lembro que depois que eu comecei a fazer, minha mãe disse assim, minha filha, eu me lembrei agora que há X anos atrás, que eu não me lembro, mas era muito tempo. Sim. Que era antes dela ter, né? De me ter. Ela disse que fez um curso porque ela queria fazer bolos de casamento, que ela achava bonito, aquela coisa confeitada com açúcar, aquele negócio. E ela chegou a fazer o curso, mas nunca atuou na área, mas sempre foi uma coisa que ela sempre admirou muito. Então eu falei, poxa, a senhora não foi em frente, mas assim, lá depois foi que ela falou, minha filha, eu me lembro desse curso. A confeitaria tava no sangue, né? Entendeu? E quando foi que você decidiu assim, não, de fato eu vou seguir a confeitaria? Né? Hoje você vive a confeitaria. Isso. E quando foi que você decidiu assim, teve o estalo de dizer assim, não, já não dá mais para eu conciliar emprego, CLT com a confeitaria? Quando foi esse estalo? Por que te deu esse estalo? Pronto. E aí eu comecei a fazer os testes, como eu falei, né? Certo. E aquilo ali é um vício. Porque quem gosta de trabalho artesanal é meio que uma terapia. É como quem gosta de crochê, como quem gosta de qualquer outra coisa, um esporte. É um vício. Então, assim, eu tinha vontade. Quando meu filho dormia, eu ia pra sala fazer. E aí, comecei com isso. E depois, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ver. Então, eu comecei como aluna do YouTube. Sim. Inclusive, hoje tô fazendo alguns outros testes também como aluna do YouTube. Então, certo. Assim, eu acho que tudo pra mim começa nesse sentido. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, se dá pra fazer tal coisa. E aí comecei a introduzir, dá pra fazer isso. E aí primeiro você faz o quê? Você faz a família de cobaia, né? Sim. É quando você começa a encher a família de doce, tipo, todo mundo já, né? Oi, fiz uma coisa nova, então daqui a pouco vai os amigos, daqui a pouco é que eu fazia, eu levava pro trabalho. Então eu lembro que fazia palha italiana, fazia cone, trufado, fazia tanta coisa, levava aquelas caixas plásticas grandes pro trabalho e colocava embaixo da mesa. Certo. Com certeza agora o pessoal, meu chefe, vai dizer assim, poxa, ela guardava embaixo da mesa. Com certeza. E era assim, aí o pessoal já ligava pro ramal, hoje tem o quê? Eu falei, hoje tem quase que um tráfico. Era um negócio bem engraçado, sabe? Porque hoje tem o quê? Hoje tem... A gente colocava nos envelopes do malote e isso circulava toda a instituição. A empresa. Com os meus doces, entendeu? Só quando era gelado que eu não podia, né? Porque eu guardava no freezer do chefe, tá tudo certo, né? E foi aí que você começou a construir sua marca. E aí, exatamente. Então, assim, na verdade, no total, tem aí o tempo que meu filho tem. Vamos botar aí 14 anos, porque, né? 14 anos quase. Porque eu já comecei de antes do meu filho nascer, que eu já tenho essa curiosidade e fazia algumas coisas, sempre gostei de fazer. E aí... no dia a dia termina que você fala, poxa, como é que eu vou conseguir conciliar? Então, como é que eu fazia? Eu trabalhava o dia todo fora de casa. Certo. E aí, às noites, finais de semana, e madrugadas adentro, fazendo meus doces. E aí, uma determinada vez, uma de 2018, eu estava, meu marido trabalha viajando, porque ele trabalha na área de representação, e eu sozinha em casa, meu filho já dormindo, eu fazendo os doces, isso era tipo 11 horas da noite, eu fazendo os doces para poder fazer entrega no outro dia, porque eu tinha as encomendas, já tinha uma clientela, já tinha toda uma vida sim. Da confeitaria, entendeu? Já era uma renda extra muito boa, que em alguns momentos era melhor do que o meu salário. Era o salário. E aí você ficava perguntando, mas assim, a gente que é CLT, a gente tá na zona de conforto e só sabe que não tá confortável quando você sai. Na verdade, quando você sai, você vê, poxa, ali não tem nada confortável, entendeu? E aí, foi quando, nesse mesmo dia, eu fazendo os doces, dessa uma encomenda que eu tinha, eu me cortei. Eu levei um corte no dedo, que inclusive eu rompi um tendão do dedo do menino, eu perdi o movimento do meu dedo. Mas é de cansaço, de estar o dia todo tendo que atuar, de ser um bom profissional e estar naquele negócio, cobrança, trabalhar com gente não é fácil. Sim, e ainda mais quando é pros outros. Sem dúvida. E nesse corte eu lembro que precisei fazer cirurgia, fiquei acho que 14 dias, porque 15 dias já entrar no INSS, todo aquele negócio, então fiquei afastada. E aí você começa a raciocinar, poxa, será que vale a pena? Sabe? E ninguém é insubstituível. Sim. A única coisa que é insubstituível é uma mãe pro filho, um filho pra mãe. Ali você não substitui. Mas assim, alguém tava no meu lugar. Alguém fez meu serviço. Lá o bicho continuou, o negócio continuou andando, a máquina rodou. Até porque a empresa não vai parar por conta de você. Entendeu? Então, tem que fazer. Se a empresa rodou, então talvez eu não prejudicasse tanta empresa. Quem tava sendo mais prejudicado? Será que eu, por não estar vivenciando aquele momento que eu sabia que na época era importante, porque era uma época de planejamento estratégico, eu falei, será que ele era importante pra mim? Quem era mais importante? Era eu pra eles ou eles pra mim? E aí você fica começando a avaliar uma série de coisas. Falou, poxa, e agora eu tô afastada. Balança, família, emprego, né, negócio próprio, você começa a ficar nessa roda. E aí fiquei afastada, essa lesão no meu dedo
a gente fala, dedo mindinho. Mas, gente, o dedo mindinho faz tanta falta. Você não tem noção. Meu dedo ficou sem movimento. Então, assim, eu não tinha controle do meu dedo. Então, assim, eu fiquei meses. Quem acha que dedo mindinho não é nada é porque nunca tomou aquela topada de manhã cedo com o dedinho mindinho do pé, assim. Gente, quando a pessoa dizia assim, Você sabe o que é um dedinho mindinho. Fulano perdeu o dedo mindinho do pé. Diziam assim, mas perde o equilíbrio. Assim, conversa besta. Gente, você não tem noção, meu foi o da mão. Importante. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Me fez uma diferença no dia a dia de não conseguir fazer nada. Porque minha mão fechava e ele ficava assim. Hoje você, com muita fisioterapia, ele ficou. Mas assim, eu perdi o movimento dele da primeira parte. Certo. E aí... eu recordo que era aniversário dos meus sobrinhos de 1 ano, gêmeos. E aí era aquela expectativa de o bolo de 1 ano. Tipo assim, era uma grande oportunidade pra mim. Eu falei, aquele bolo vai ser meu e vai ter. Enfim. 700 andares, fazer. Girando, saindo boneco. Girando, acendendo. Tudo que eu queria fazer, que naquela época, eu tô falando de quê? 6, 7 anos atrás. Eu falei, cara, não consigo fazer. Então, assim, tentei algumas coisas. Meu dedo não tinha. Então, meu dedo atrapalhava. Não... E aquilo me frustrou muito. E eu lembro que eu disse a minha irmã, eu não vou conseguir fazer o bolo. E vai ter que contratar de fora. Então, isso pra uma confeiteira é uma dor que, tipo... Pintura emocional. Sabe? E aí foi como eu falei. Eu falei, cara, eu tô direto. Eu lembro que no trabalho eu trabalhava no computador. Ali eu não tinha como parar, porque alguém precisava fazer meu trabalho, porque eu já tinha voltado. Falei, e aí, eu não tô conseguindo fazer fisioterapia, porque o horário não bate. E quando é que eu vou voltar pra confeitaria? Então, tipo, a quem eu vou priorizar? E aí você começa a avaliar algumas coisas. Aí é quando você vê de fato que tem muita coisa que não vale a pena. Né? E é quando você vê que realmente você não é insubstituível, porque até então você acha que aquilo ali, aquilo não faz não. E aí você vê todo mundo, né, potencializando você naquilo ali. Sim. E falando, aí de repente você vê que as coisas estão sendo desenhadas e que todo mundo pode estar ali, que vai aparecer mais gente se você sair. Com certeza. E aí foi quando, de fato, 1 ano depois, que foi em 2019, eu fui vivenciar o sonho de empreender. Né? Que não é um sonho fácil. Né? Já a gente vai falar sobre isso, sobre os desafios da confeitaria, porque todo negócio tem seus desafios, né? Eu quero entender quais são os desafios da confeitaria, né? Sua ruptura CLT para empreendedorismo foi justamente você se lesionar. Eu me lesionei 1 ano antes. E isso acendeu o start em você, de você de fato mudar e correr atrás dos seus sonhos para você mesmo, trabalhar para você, trabalhar dentro, né, da confeitaria. E essa tomada de decisão foi assim, acordei hoje, vou trabalhar com confeitaria. Foi simples e leve pra você? Não. Porque geralmente não é. Não. Né? Geralmente a gente fica com aquela do, será que vale a pena eu abrir mão do certo? Exatamente. Né? Só que no seu caso você já tinha uma clientela da confeitaria. Né? E como foi isso pra você, assim? Como foi lidar com isso? Eu tinha eu tinha um salário fixo, mas tinha também minha venda da confeitaria. Foi simples e leve? Não. Foi difícil. Inclusive, eu me recordo que quando de fato aconteceu, que houve quando eu cheguei em casa, que eu falei assim, realmente aconteceu o que eu queria. E aí você fala assim, meu Deus, será que era isso mesmo que eu queria? E eu lembro que do dia que eu cheguei em casa, fiquei acho que uns 10, 12 dias ainda. Sem saber o que fazer. Não, eu não tinha... falei, mas era o que eu queria tanto, que loucura foi essa, sabe? Mas só que só vai pensar isso depois que você fala assim, e aí fala, poxa, meu fixo, e aí tem um plano de saúde, e aí eu lembro que o plano de saúde era da empresa, mas aí no acordo a empresa deixou, ainda fiquei muito tempo no plano de saúde, então assim, não foi ruim. Sim. Mas não é isso que você quer, você fica nessa dependência de trabalhar para alguém, porque na verdade a gente se forma, a gente estuda e a gente é ensinado a trabalhar para alguém. Você na faculdade, você é orientado a ser empregado. Sim. Você não é empregado, você é empreender. Então, você vivencia isso a vida inteira, que você precisa trabalhar, e sempre é pra alguém, nunca é pra você. E aí eu lembro que uns 12 dias de cama, tipo assim, veio um momento depressivo. Falei, cara, que loucura, eu sou louca, sabe? E aí você vê a rede de apoio de novo que você precisa ter. Chegando junto. Sabe? E aí eu tô falando de família, eu tô falando de amigo, eu tô falando que inclusive meus colegas de trabalho, meus chefes eram meus clientes. E aí quando você fala assim, não, tá doido, eu tenho um cliente, tá louca? Tem gente que acredita mais no meu sonho do que em mim mesmo. Você tá entendendo? Do que eu mesmo. Minha família dizia, você tá doida? Quando é que você vai ver esse chamado que... seu dom, isso é um dom. E eu falava assim, ai, fulano é doido. Mas no fundo aqui a gente quando tá dentro, é igual ao relacionamento. Quando tá dentro do relacionamento, você não consegue enxergar aquele relacionamento ali, não é bom pra você. Sim. E é a mesma coisa. E aí, então, não foi fácil. E tudo é um processo, né? A vida da gente é feita de processos. E a gente precisa passar por aquilo, porque você não valoriza aquilo que é fácil. E ponto final. Ninguém valoriza nada que é fácil.
Não existe. Então, assim, Verdade. passei pelo processo para entender de que eu preciso viver o meu dom. Seja em qualquer área que eu for aplicar. Porque eu posso aplicar ele fazendo consultoria, posso aplicar ele fazendo venda. Eu posso aplicar ele de diversas formas, mas eu preciso aplicar aquilo que Deus me deu. Sim. Que é um dom de entender, de gostar, de procurar, de precisar, de amar aquilo. Porque só precisa daquilo que você ama. Né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí deixa de ser um trabalho. Você trabalha muito mais do que trabalhava para os outros, mas é muito mais compensador, é muito mais gratificante ser para você. Porque Entendeu? faz parte da sua missão, Exatamente. do seu chamado. Você me falou aí do primeiro desafio, que foi a ruptura CLT para empreender. E qual foi o desafio que você mais te chocou dentro da confeitaria? Qual foi o momento assim que você parou e disse, não, meu Deus do céu, e agora? O que eu fiz? O que é que eu faço? Por onde sair? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo? Né? Qual foi o momento assim que você decidiu mais uma vez romper, né? Porque quem é empreendedor, ele tem que romper a cada dia ou a cada ciclo, e a gente às vezes tem ciclos diários, né, de rompimento. Como foi que você se pegou assim dentro da confeitaria que você disse assim, não, eu preciso mudar mais uma vez, eu preciso me refazer aqui dentro? Então, foram várias rupturas. Foi um relacionamento desfeito várias vezes nesses 14 anos, vamos dizer Pensou assim. em desistir já? 525 vezes. 1000, né? 1000. Mas o que acontece? O primeiro espanto que eu tive, porque na verdade quando eu fui viver, empreender, foi em 2019. E foi em abril de 2019. Então imagine que em 2020, dia 18 de março de 2020, nós tivemos a pandemia. Que ninguém esperava, ninguém conhecia, ninguém sabia quando começava. No início era bom, que tinha as lives, você cantava, você estava em casa, mas aquilo foi ficando mais e foi ficando pior e tipo, era perigoso. Sem previsão de voltar nada. E a gente que tem família, e aí tem os meus pais, meu Deus, chega, fulano pode ficar doente, pra onde vai colocar os velhinhos, chega. É uma loucura. Então assim, eu fiz um ano e começou a pandemia. Então na verdade todos os meus planos, eles foram por água abaixo. Todos, completamente. E o que acontece? Eu tenho um estúdio, né, que é um estúdio escola que eu chamo, que é onde eu faço a produção e que eu dou as minhas aulas. E em 2019 eu trouxe muitos professores para darem aula. Então tem professores daqui da cidade, tem alunos que viraram professores, que a gente tem que dar oportunidade, que eu também acho importante isso. E essa ideia dos cursos foi proveniente da pandemia ou você já tinha isso planejado? Na verdade, foi antes, né? Isso foi em 2019. Certo. E aí, como eu não tinha espaço, eu sempre queria pensar em um lugar para alugar, para fazer isso, enfim. E aí, quando eu tive que em 2009 foi maravilhoso, isso bombou, eu falei, pronto, e já tinha muitos cursos agendados para 2020. Sim. 2020 tinha curso até, tipo, depois da metade do ano. Falei, pronto, é agora, vou ficar rica agora. O que aconteceu? A pandemia veio e quebrou as pernas da gente. Mas assim, eu falei, agora eu vou ter que me reinventar de novo. Porque no início era tudo bom, era live, chega e todo mundo se fala, mas daqui a pouco eu falei, o dinheiro tá acabando. Por quê? Porque quando eu saí da empresa, tudo que eu recolhi, que eu recebi da empresa, virou meu capital de giro. Então aquilo ali era pra me segurar na empresa durante bons anos. Mas foi o que aconteceu. O capital de giro virou pagamento de escola, o capital de giro virou dinheiro pra comprar comida. Porque teve uma redução de entrada devido à pandemia. Com né? certeza. Então, caixa não entrou, tem que sair do Entendeu? lugar. E aí chegou uma hora que sangrou o capital de giro. o capital de giro tá onde? Ele não girou, né? Ele, na verdade, ele afundou. E aí eu falei, e agora? E aí agora vamos ver o que é que ninguém tá fazendo. E aí foi quando eu tive ideia, em 2020, de fazer os caseirinhos gourmet. E eu sempre tive o costume de colocar nome nas minhas coisas. Então tudo meu tem nome. Certo. Meu carro tem nome, todo mundo tem nome, entendeu? Minhas Certo. máquinas têm nome. E eu falei, bora botar uns bolos aqui com o nome bem. Inclusive várias pessoas copiaram. No início eu bloqueei porque não tem maturidade, Sim, mas depois sim. eu falei, não, bota todo mundo nome igual, vamos embora todo mundo junto. Você influenciou outras pessoas, né? E não é daqui não, de vários lugares, Sim, assim, pessoal sim, de Marcel, eu lembro, de Salvador, eu falei, eita, copiaram o nome do meu bolo. Não. Eu pagoada, eu falei, vou bloquear fulano, que ela tá dando meu E é a negócio. loucura de muito empreendedor, né? Quando tá fazendo algo novo, que vê alguém depois fazendo. Principalmente quando é do ciclo dele, o cara fica, rapaz, o cara tá me copiando, invejoso. Não, às vezes você só inspirou. Exatamente. E você deu o pontapé, porque assim, você vai ser criticado quando você empreende. E você vai ser criticado por pessoas que querem fazer o que você tá fazendo, só que não tem coragem. E quando você dá o pontapé, que você começa a fazer diferente, ao seu redor as pessoas ficam assim, peraí. As pessoas sabem de onde você saiu. Sabem quem era você. Tá dando certo ali, vou lá. E eu vou fazer também, porque eu quero fazer igual, tal. Então assim, isso mesmo. o empreendedor, e fica a dica pra vocês aí, o empreendedor ele tem que estar também com o coração aberto pra isso. Exatamente. Tem pessoas que estão olhando o que você tá fazendo, independente. É isso né? mesmo. E eu queria falando disso, né? Você coloca nome nas suas coisas e isso chamou muita atenção.
né? A doidinha ali da confeitaria tá botando nome até em máquina, né? Como era o nome de uma máquina assim sua? Eu tinha uma máquina chamada Sofia. Que é a minha máquina que ela alisa a pasta americana, né? Certo. E por que Sofia? Não sei, porque eu gostava do nome Sofia. Certo. Adoro o nome Sofia. Loucura de empreendedora. Exatamente. E assim, eu sempre trabalhei solo, né? Era tipo o Wilson do Náufrago. Exatamente. Então, Sofia tinha Maria, que é a minha panela. Quando eu ganhei Maria, que eu ganhei minha tia, inclusive, meu Deus, Maria eu ganhei na Páscoa. Então, Maria, tipo assim, foi meus braços, minhas pernas não, porque perna não mexe brigadeiro, mas assim, foi meus braços. Então, sim. Maria era uma coisa que, tipo, eu cuidava. Eu lembro que eu embalava Maria na caixa, que eu não acabava de usar, nada a ver. Lavava, nem precisava. Hoje, Maria não tá na caixa, mas assim, continua bem cuidada. E ainda continua Maria. Continua Maria, entendeu? Dentro da sua trajetória na confeitaria, qual é o momento ápice que você diz assim, não, nesse momento aqui eu me consagrei? Foi em tal momento aqui que eu digo, não, esse era meu sonho, meu grande sonho, e aqui foi o ápice até hoje, né? Porque a gente sabe que é crescimento. Mas até hoje, qual foi o ápice que você teve na confeitaria? Então, a gente falou sobre a questão da ruptura, que eu falei porque eu gosto de falar. Você percebeu que eu gosto de conversar. Teria que ser 6 horas esse podcast aqui, mas infelizmente não dá pra ser 6 horas. Mas pode ser, se o rapaz ali tiver, a gente tá aqui. Mas assim, o que acontece? Na verdade, a ruptura foi no momento da pandemia que eu consegui, tipo, colocar... Eu ganhei dinheiro na pandemia. Sim. Em uma época. Depois todo mundo começou a fazer. E eu acho que talvez seja o ramo que mais encheu de profissional foi a confeitaria. Porque eu vendi apostila para médico, sim, advogado, o que tinha de profissional querendo fazer e fazendo para vender. Investindo, então... Muita gente queria como hobby, tô dentro de casa, não tem nada pra fazer, vou fazer um bolo e muita gente foi pra... Eu tenho alunas que comparam a apostila, eu vou dizer assim, uns 10 advogados, entre homens e mulheres, que comparam a minha apostila pra poder fazer pra vender mesmo. Eu quero vender no meu condomínio, então poder sair de casa. Sim. Entendeu? Então, assim, teve esse boom. Só que agora, como a gente tava conversando antes, né? Isso. Tá começando a ficar só quem de fato ama a confeitaria. E aí, eu acho que o momento que eu entendi de que de fato eu me estabeleci foi quando eu comecei a dar aula. Que eu digo que eu chegava nos lugares, os alunos batiam palma e tipo, eu me identificava com aquilo e tipo, você vê que você é querido pelas pessoas. Sim. Que tem muitas alunas que viraram minhas amigas, que vão me assistir, porque se elas não me assistirem vai enfraquecer essa amizade. Mas assim... Isso fazia parte do seu plano ou foi algo que foi desenhado no meio do caminho? Que você não planejou e aconteceu ou você já tinha isso em mente? Não, foi num momento de outra ruptura, de outro término no meu com a confeitaria, dessa relacionamento que tinha acabado mais uma vez. E em 2022, no final do ano, uma amiga minha, Tatiana Tavares, que é uma referência na confeitaria, que eu nunca conheci pessoalmente, eu fui aluna dela online, de Panetone, dela e do esposo dela, Hudson. Eu recebi uma mensagem dela, eu acho que ela não entende a grandiosidade dela também pra gente. E ela mandou uma mensagem assim, fulana, você lembra de mim? Um áudio. Não sei se você lembra de mim. Eu falei, que louca, claro que eu lembro dela. E aí ela, não, porque eu vou fazer a inauguração de uma escola e queria se fosse dar uma aula lá. Eu falei, que loucura. É aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju, que é o Tafudos. Pode mandar um abraço aí pra eles. Tá, tem um abraço, beijo, você é muito importante. Então assim, ela veio no mais momento de ruptura, quando eu de fato coloquei tudo meu na planilha, eu falei, agora eu vou vender tudo, agora acabou mesmo, a gente vai terminar, eu vou vender e vou pensar em outra coisa. E ela te chamou pra fazer cursos lá? Essa aula. Pra aula. Aí eu lembro que essa aula tinha 150 pessoas numa sala. Então eu lembro que eu saí tão suada que eu falei assim, gente, será que alguém tá vendo que eu tô suada? E eu dei a aula, e assim, minha aula nem foi boa. Nem foi uma aula do que realmente eu sei fazer, mas era uma aula pra poder tá naquele contexto da inauguração da escola. E aquilo ali me tirou do fundo do poço de novo. Falei, Bessi, peraí. Mais uma luz no fundo do poço. Tanto que eu desci, mais um término, mais uma volta de várias. Aí tá falando só das mais, né? Sim. E quando eu lembro quando eu acabei a aula, que eu tenho esse roda de faia que eu falando com as pessoas, mesmo que você não queira falar comigo, eu vou falar com você, onde eu passar. E aí eu lembro que eu desci, acabou a aula, ai, parabéns, foi muito animada, eu ri demais. Claro que eu chorei, porque eu sou uma pessoa muito emocionada. Então quem me conhece sabe que eu choro muito. Mas eu lembro que eu saí desse escada e falei, cara, eu nasci pra dar aula. Hey, vem cá, eu nem conheci o povo. Aí foi de fato onde eu encontrei com o pessoal do Lojão dos Doces. Sim. Que eu encontrei com o pessoal de Italac. Encontrei, meu Deus, foi tanta gente que eu falei assim. Encontrei com Rita, que é representante de várias marcas, inclusive da Fab, que inclusive tem live também esses dias agora, marcada amanhã. E eu lembro que eu dizia, eu nasci pra dar aula, tipo. E aí, durante eu sentei na mesa lá da recepção, muito emocionada, e eu engatei um papo com uma pessoa assim de muito tempo. Eu lembro que a gente ficou acho que hora conversando. Quando eu descobri de fato que era dona do Lojão dos Doces.
você tava conversando, não sabia nem quem era. Não, a gente tava ali, eu desabafando, que eu tava feliz, porque, tipo assim, eu nasci pra dar aula, entendeu? Sim, sim. Eu já me considerava professora com uma aula só. Certo. Então, tipo, eu tava super feliz. E aí... Reacendeu a paixão pela confeitaria. Foi, essa dona da loja, conversamos e morreu a história ali. O que aconteceu? Ela viu a minha paixão dos meus olhos, que é Valéria. Eu preciso mandar um beijo pra ela também, que eu adoro, amo Valéria. E Valéria disse assim, veja, tem uma representante assim, que eu vou lá apresentar, que tá precisando contratar um culinarista. E aí foi quando entrou Rita na minha vida. Um beijo pra Rita também, porque a gente não vive só. Quer mandar um abraço pra Xuxa, Sasha? Na verdade não, porque eu não conheço. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Meu pai, eu queria. Mas... e eu lembro que Rita falou bem assim, não, vamos. E aí foi quando eu fui dar as primeiras aulas do Lojão dos Doces. E aí conheci Kátia. Kátia é quem orquestra lá os Lojão dos Doces nas aulas. Então assim, eu fui pela mão dos amigos de fato. Sim. Que hoje todos viraram meus amigos. São pessoas assim, muito importantes na minha vida. Que é outro ponto também que as pessoas entendam que a gente não consegue fazer nada sozinho. Nada, né? Que a gente vai nada. precisar, mesmo como empreendedor, né? Mesmo trabalhando pra você mesmo, Isso. você precisa de outras pessoas. Exatamente. Pra fechar o quebra-cabeça do empreendedorismo. Exatamente. Esse é só um ponto que eu queria pincelar aqui. E... voltando, qual foi o reconhecimento, assim, o momento ápice que você disse até hoje, né? Momento ápice. Foi um convite para alguma palestra, um convite para um curso. Qual foi o momento ápice? Eu consigo, eu, na verdade, enxergo coisas grandes, mas enxergo também as coisas menores. Certo. Eu acho que o ápice é quando você, de fato, mesmo você não tendo, nunca tendo... dado aula, alguém lhe dá uma oportunidade que você, aquela pessoa ali tem um potencial. Sim, e alguém enxergar em você. Então, esse meu momento dessa aula na Ultra Foods, pra mim, oportunidade, né? Pra mim foi onde porque talvez se ela não tivesse me convidado, eu nunca entendi. Não tinha virado a chave. Poxa, eu vou continuar só fazendo bolo, só esperando ter a festa dos meus clientes, né? Sim. E aí eu acho que esse foi o momento. Daí, muitos outros surgiram, mas é tipo como se fossem derivados desse momento. Sim. Então, pra mim, esse momento... ápice foi o convite do pessoal da Ultar. Ultar. Com certeza. Pra que você desse a primeira aula e você despertasse aí a paixão também, além da culinária, com certeza. ser professora de culinária. E daí foi confeitaria. Exatamente. E como ela me apresentou, né, como a dona Lojão dos Doces, né, e teve Kátia, que me colocou nesse circuito, eu virei culinarista de algumas marcas, e eu lembro que na FIPAM, que é uma feira de panificação, que tem lá em São Paulo, que é uma das maiores feiras, talvez, da América Latina, se eu não me engano, foi quando eu dei a minha primeira aula em stands. Você foi convidada pra... Eu fui convidada, entendeu? Então... Mas isso tudo por conta da Ultar. Tudo começou com essa da Ultar. E tipo, ali foi o ápice pra tudo, né? Pra eu entender, eu tenho outras... Eu posso aplicar essa parte da confeitaria em outras coisas, não é só fazendo o bolo de fato. E aí eu dei aula na FIPAM. Eu lembro que no stand lá em São Paulo, a feira, tipo, e eu lá no stand de uma marca que é a Fab, que é minha parceira até hoje, que é uma marca, tipo, é uma marca consagrada na confeitaria. Então eu falei, meu Deus do céu, eu lá em São Paulo dando aula, eu fiquei bem louca. Eu lembro que eu gritava e dizia, quem quer dinheiro? E a menina disse, o que tem a ver? Aí eu digo, não, mas porque vai ganhar dinheiro, né? De fato. E aí, muita gente não tá acostumada com o sotaque nordestino, e o meu um pouco mais puxado. E aí o pessoal chegava junto, e eu lembro que os estudantes até se incomodavam. Aqui só um parênteses. Dizia assim, aquela moça, o pessoal vindo lá, fazia, aquela moça tá gritando muito nesse Instagram, ou nesse stand. E minha tia tava comigo, né? Porque a minha família tá junto. Aí minha tia ia lá, minha tia, cara de brava, já ia lá, vou peitar o dono daquele stand. Tá pensando o quê? Pode gritar. E bora, minha tia começava a gritar lá e é disso. Então, assim, eu acho que o ápice foi desse momento da Ultra Foods, da escola, onde conseguiu me colocar, me abrir os olhos, e aí sim as oportunidades todas vieram depois disso. Da confeitaria. Exatamente. Você falou aí sobre a FIPAM. É FIPAM a feira? FIPAM. E aí a gente vai falar agora para confeiteiras. Qual é o grau de importância que você dá para confeiteira, que é confeiteira que tem em casa ali a sua renda extra, de conhecer uma feira dessa? Você acha que abre novos horizontes? Porque é uma coisa que eu bato sempre na tecla, assim, de você estar com pessoas que você admira, né? De você ter pessoas ali, quem é do seu ramo, que você tem como referência. Isso. Eu acredito que uma feira dessa abre muitos horizontes. Sim. Veja, não é a primeira feira que eu vou. Essa talvez tenha sido a maior, né? Tem a feira da Marrakech, tem outras feiras. Eu lembro que a primeira que eu fui foi em Salvador. Foi logo quando eu saí do CLT. Eu fui com meu marido pra Salvador. Naquela época tinha dinheiro, não tinha pandemia. Eu falei, vamos, aí ficamos em hotel, aquele negócio. Vai, foi massa. Mas assim, era uma feira muito pequena em Salvador. E aí eu comecei a enxergar. Falei, cara, tem outras possibilidades. Mas assim, sendo muito sincera hoje, eu vou dizer a você hoje,
Eu já fui pra feira em João Pessoa, que é a Experience Cake, muito boa também. Conheci a Mara Cakes, conheci todas as feiras, na verdade. Todas as feiras. Chega um ponto que, como eu tô dizendo, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Sim. Sabe? E se as feiras não ofertam a gente nada diferente, nenhum material, nenhum material diferenciado, alguma coisa, um utensílio diferenciado que, sabe? Então, hoje tá sendo tudo do mesmo, na minha opinião. Na sua visão, certo. Na minha opinião. Certo. Tipo assim, tanto que eu teve uma feira recente que tinha oportunidade de ir, mas eu falei bem assim, poxa, mas será que realmente o investimento, porque Sim, a gente tem que, né? Investimento. Será que vai valer a pena esse investimento agora? E aí eu falei, não. E aí, de fato, quem vai pra dar aula é muito emocionante. Então, assim, as minhas amigas professoras alugaram um apartamento no Airbnb e tá, e aquela folia. Mas pra quem tá dando aula é massa, porque a energia é muito boa que a gente capta, entendeu? Mas é muito cansativo também. Então tem que valer a pena. Muitas empresas, elas não entram com capital. Patrocinando. Não, elas não pagam nada. Você vai pra lá dar sua aula, eu tô dando a visibilidade no meu stand. Sim. Entendeu? Que já é muito bacana. Caminho. Mas chega um determinado momento da sua carreira que você fala assim, poxa, mas eu quero só visibilidade mesmo? Será que eu não quero, sabe? Eu tenho que pagar minhas contas também, então eu tenho que produzir. Então, assim, pelo conteúdo que eu vi, tinha muita coisa, mas tem muita coisa que você consegue aprender aqui. A gente tem loja dos doces, tem tantas lojas aqui que tem esses centros culinários, tem professores que fazem live. Um exemplo, tem pessoas que fazem aula particular, eu dou aula particular. Então você consegue, com menos custo de uma viagem, fazer o mesmo que sabe? Você então faria. hoje eu iria pra, tipo assim, uma folia ali com minhas amigas pra poder dar aula, mas eu não vejo nada na confeitaria de novo, assim, pra dar um boom. Hoje não. Como é que você enxerga hoje o mercado de oportunidade na confeitaria? Uma pessoa, e a gente vai falar agora com uma pessoa que tá de repente desempregada, uma pessoa que tá cansada de estar vivendo ali o que tá vivendo com relação à profissão e querendo mudar de profissão. Sim. E se enxerga na confeitaria assim como você se enxergava. Sim. Como é que você enxerga hoje o mercado da confeitaria? O mercado da confeitaria é muito promissor, porque existem ele é infinito do que você pode criar na confeitaria. Se você pesquisar, se você passar no Instagram e botar confeitaria, todo dia vai ter alguém fazendo alguma coisa nova. Então tem Instagram russo, Instagram... E eu vou ser, né? Eu não falo russo, mas assim, eu vou... às vezes pegando pra traduzir receitas novas, enfim. Sim. Então sempre tem alguma coisa nova. A questão é o novo do mesmo... Ou é um novo mesmo, ou é alguma coisa tipo que alguém já faz e você mudou só a embalagem, entendeu? E o nome. Entendeu? Então assim, eu acho que para entrar de fato, existem muitas oportunidades. Mas você precisa colocar a sua assinatura naquilo ali. Você precisa, tipo assim, eu vou fazer aquilo ali, mas eu vou mudar o tipo de cobertura, talvez eu vou colocar um ingrediente tal, vou colocar alguma coisa. E precificar corretamente. Sabe? Fazer um trabalho em volta do que você fornece, mas de forma correta, coerente. E assim, eu vou morrer batendo na tecla. Eu falo isso em todas as minhas aulas, eu falo isso. Na confeitaria também precificam errado, é? E quando precifica? Porque às vezes, eu juro a você, assim, hoje eu não respondo mais, porque a gente fica se podando, eu fico me policiando, porque eu acho que quando a idade vai chegando, você vai ficando menos tolerante. Sim. E eu tô num momento tão assim, sabe? E aí eu falei, não, eu vou parar de fazer isso. Mas assim, nos grupos, eu canso de ver mensagens diárias falando assim, quanto vocês cobrariam num bolo desse? Sim. Aí eu falando, responda, eu cobro... O que acha? Eu cobro X. Então vou cobrar Y porque eu moro em tal lugar. E o seu bairro é melhor do que o meu, então... É a precificação pelo concorrente, não pelos custos que ela tem ali. Ela não usou farinha de trigo, ela não usou açúcar e ela decorou isso como? Foi no isopor, Aí não faz sentido. Entende? E aí começam a dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Claro que não vai dar dinheiro, porque é exemplo. Eu até uso um exemplo, eu até uso palavras um pouco rudes durante a minha aula, que eu digo, vocês usam plano de precificação? Tá, beleza, não usa, mas consegue fazer. Porque os planos de precificação estão parados, inclusive eu vendo uma. Quem tiver interesse, você vende planilha de precificação? Eu vendo, meu marido mexe muito com Excel, então a gente fez uma que bota quanto é que você quer ganhar de salário, coloca tudo. Então já lhe dá o preço do que você tem que vender, quanto está lucrando, quanto você gastou de tempo, tudo. E aí eu sempre costumo dizer nas aulas, vocês estão roubando sua família. Sabe por quê? Porque se você faz o bolo na sua casa, beleza, eu não tenho um ateliê, eu tenho a minha casa, beleza. Se você não bota na ponta do lápis a bucha que você usa pra lavar o prato depois, porque eu vou dizer. E se fizer um bolo colorido, que é 50 vasilhas, se você não botar... Gás. Se você não botar no custo... Tempo.
o gás, a energia que tá, porque não, aqui é o marido que paga tudo. O marido me apoia, beleza, ele apoia, mas você não apoia ele. Você odeia seu marido, na verdade, porque veja, a bucha que você lavou os pratos, detergente, a energia, o gás é encanado. E sim, quem paga o condomínio? É Xuxa? Tem que não, meu bem, entendeu? Então assim, se você não coloca tudo isso, não coloca, eu gastei pra fazer esse bolo, demorei 4 horas entre assar, porque você vai assar, você não vai ficar olhando o forno, você vai fazer outras coisas. Então assim, existe o tempo do gás. Sim. Existe tempo da decoração. Eu gastei quanto pra decorar isso aqui? Quantos sacos de confeitaria eu gastei? Eu sujei um bico, eu não sujei. Então assim, se você não coloca isso na ponta do lápis, você não precificou. Então você não sabe de fato quanto custa o seu bolo. Aí quando você vê assim, o meu bolo custa, um exemplo, R$170 um bolo. Do mesmo bolo do meu, tem gente que vende ele com X brigadeiros, com salgadinho e tome refrigerante, faz um kit festa com o valor do meu bolo. Eu falei bem assim, peraí, deixa eu fazer aqui. E aí eu vou na planilha e eu olho assim e falo, cara, mas se eu diminuir isso aqui, a conta não fecha. Não fecha, porque você vai ao leite condensado, por mais que você não use a marca que eu uso, mas você vai ter farinha de trigo, você vai ter leite, você vai ter manteiga, você vai ter açúcar, você vai ter o prato que você vai colocar, tem a embalagem, tem o seu tempo, porque você deixou de ficar com seu filho pra poder fazer esse bolo. Eu não tenho filho, beleza, mas deixou de ver um Netflix, deixou de relaxar. Sim. Então, se você não calcula o que você gasta ali, você de fato, você não tá ganhando dinheiro, tá trocando. Aí fala, fulano tá com tendinite, meu amor, ela vai perder os braços. E não vai se realizar profissionalmente. E não vai conseguir nem pagar a fisioterapia, porque não vai ter dinheiro. Sim. Então, assim, sendo muito rude mesmo, eu digo, vocês estão roubando a família de vocês. Aí eu lembro quando eu falo na sala, você cobra quanto no bolo tanto? Aí fala, eu cobro 60. 60 é o custo do seu bolo. Você compra de quanto? Beleza, quanto é o cake board que você compra? Mas na padaria ali tem 50. Mas e eu compro em quantidade. Eu falei, mas sabe, então assim, não fecha, a conta não fecha. Aí realmente, se você fizer, eu quero fazer isso aqui agora. É por isso que meus preços no bolo é igual a Heineken, eu não baixo de jeito nenhum. Vai ver se a Heineken baixa o preço dela. Você pode falar dela em qualquer lugar que você for, você pode chegar em qualquer lugar que você for. E vai ter o público. Vai ter o público. Então, quem realmente gostar do meu bolo, porque sabe da qualidade que eu emprego, sabe da minha dedicação, da quantidade de cursos que eu fiz pra poder melhorar aquilo ali, do que eu emprego de técnica, o cliente vai te ligar todo mês, todo ano, se for o caso, entendeu? Então, se fizer correto, dá pra ganhar dinheiro sim. Alô, confeiteiras, pega essas dicas aí. E já pra gente completar aqui, eu queria que você desse um conselho pra quem já é confeiteira. O conselho que você daria pra você. Qual é o conselho que você dá pra uma confeiteira que tá nos assistindo agora? Meus amigos e minhas amigas, primeiro de tudo, precifiquem corretamente. É como eu falei, eu vou morrer batendo, sabe por quê? Porque antigamente, eu não perdia clientes com isso. Mas hoje, você tira e você, na verdade, você diminui a sua classe. Então, a classe da confeitaria, como muitas outras, ela não é unida. Sim. Não é. Sim. Eu, na verdade, fiquei um tempo aí sem fazer bolo. Eu facilmente indico minhas amigas, indico alunas, eu tenho muitos amigos na confeitaria, então eu indico sem medo, porque se o cliente realmente gostar, ele vai voltar pro seu bolo, como eu já tenho encomenda, entendeu? Então assim, não tem pra onde correr. Então assim, minha gente, precifique corretamente, anote o que tá gastando, coloque na ponta do lápis pra você realmente ganhar dinheiro, porque existe todo... quando eu trabalhava fora, eu dizia bem assim, eu não saí da minha casa, não deixei meu filho pra poder vir aqui e não dar o meu melhor. Então não adianta você estar em casa com seu filho hoje e não dar o melhor pra você. Então na verdade você tá fazendo a mesma coisa do que atrapalhar fora de casa e ainda tá ganhando menos. E um conselho pra quem tá querendo investir na confeitaria? Então, hoje é muito vasto o número de produtos que você pode ofertar e que você pode criar na confeitaria, sim. Né? Então precisa muito analisar qual o tipo de mercado que você pode atingir, né? Eu lembro que meu pai, que trabalhava com vendas, ele sempre falava de lista quente. E eu acho uma coisa bem importante. Então assim, deixa eu fazer aqui minha lista de quem são os possíveis contatos que eu tenho para poder tanto comprar, mas como para me indicar. Sim. Para me referenciar de fato. E aí você colocar, às vezes, não, peraí, para esse público aqui encaixa o quê? De repente eu posso entrar com bem casado, porque eu conheço cerimonialista, eu conheço gente que trabalha com casamento, eu conheço decorador. Então ele vai me dar essa oportunidade de colocar e a gente faz umas parcerias, entendeu? Então assim, parceria só se valer a pena, viu? Porque eu vou ter umas que só pra Jesus. Minha gente, o papo foi muito legal aqui. A gente podia ficar aqui mais umas 10 horas conversando. Tranquilo. Porque tem assunto, né? Eu acredito que vai ter um segundo momento aqui com a Alessandra Cake Studio. Eu queria agradecer a todos vocês
por estarem aí assistindo, né, investindo tempo aqui nessa conversa. A você, confeiteira, a você que é aspirante à confeiteira, que ainda não sabe o que quer fazer da vida e vê a confeitaria como uma oportunidade, né? E a gente vai estar lançando em breve aí um projeto que é para você, que tá aí querendo entrar na confeitaria, mas ainda não sabe ainda como fazer. E a gente vai estar ajudando vocês, até porque o nome do projeto é Você Pode. E com esse projeto a gente quer mostrar a você que você pode. E que a gente vai estar junto com você, pegando na sua mão para levar você até o empreendedorismo. E eu queria também agradecer aqui a um parceiro, Lojão dos Doces e Embalagens, né, que vai ser um parceiro forte aí e que vai ajudar você também que quer entrar na confeitaria. Quero mais uma vez agradecer a Alessandra por disponibilizar seu tempo, né? A gente está aqui conversando com a gente. Como eu falei no início a ela aqui, nos bastidores, eu disse, fique tranquilo que não é uma entrevista não. Eu não sou entrevistador não sou Bonner não. A gente vai bater um papo. E foi assim que a gente fez, bater um papo, foi muito legal. Acredito que foi muito enriquecedor para quem trabalha na área de confeitaria e para empreendedores também, né? A questão da precificação que você falou aí bateu muito em mim, porque eu também tenho negócios e a gente encontra muito isso no mercado. As pessoas não entendem que cada um tem um preço. E por que cada um tem um preço? Porque cada um tem um custo, cada um tem uma estrutura, cada um, né? E que se a gente conseguisse e aprendesse a precificar, o mercado dá para todo mundo. Com certeza. Né? Mais uma vez, muito obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. Espero a gente fazer um segundo episódio aqui com você, certo? Foi muito legal o nosso bate-papo. E o último recado é: nunca esqueça que você pode.